Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos, para quem Boa está ao noite. vivo, para quem vai Oi. assistir depois, mais um encontro do Clube da Sabedoria Sistêmica. Hoje o nosso tema é um tema muito importante para quem trabalha com pessoas, para profissionais da ajuda e para pessoas em geral também. O tema Ordens da Ajuda é um tema importante para todos nós, que o Bert Hellinger colocou especificamente, né, ele focou isso mais para o trabalho de profissionais da ajuda, né? Terapeutas, profissionais do direito, da pedagogia, da saúde, enfim. Mas é importante saber como nós nos relacionamos com as pessoas, né? Já que as constelações são a ciência dos relacionamentos, e ao lidar com as pessoas, né, nós, enquanto seres gregários, precisamos saber que nós, em alguns momentos, vamos lidar com pessoas que vão estar numa situação que vão necessitar a nossa ajuda, né? Vão necessitar de algo que nós temos e podemos fazer, e vice-versa. Em alguns momentos, nós também seremos pessoas ou procuraremos profissionais ou em nossas relações que nós precisaremos ser ajudados. E essa questão ela tem a ver com equilíbrio de troca, tem a ver com a terceira ordem do amor, a terceira lei sistêmica. E por que que o Hellinger precisou aprofundar isso, trazendo para nós, dentro das ordens do amor, dentro do equilíbrio de troca nas relações, algo mais detalhado, né, para explicar como é que a gente lida saudavelmente com as pessoas, que seria as ordens da ajuda. Por quê? Exatamente porque, como nós também não sabíamos direito o que é a ordem do amor, nós também sabemos muito menos o que é a ordem da ajuda. Então, nós não sabemos nos relacionar de uma forma saudável com as pessoas, né? Nós excluímos, nós temos exclusões na família, nós não respeitamos a ordem ou hierarquia, né? A posição de cada um, sua função no sistema familiar, nas relações, nas empresas, e também nós não conseguimos lidar adequadamente com a terceira ordem do amor, que é o equilíbrio de troca. Então, nas relações horizontais, de casal, de profissional, né, profissional terapeuta e cliente, em que nós temos que equilibrar essa troca, né, nós não sabemos fazer, nós nos colocamos muitas vezes em posições, né, de vítima, de salvadores, entrando no triângulo dramático. Então, Hellinger, como ele vivenciou, né, no trabalho dele, principalmente no trabalho, né, como terapeuta lá na África do Sul, como missionário, depois os estudos que ele fez, ele viu que precisaria trazer essa conscientização, essa ampliação da consciência para as pessoas de como se relacionar, né? E as ordens da ajuda vieram realmente para esclarecer, né, em situações de relação, quando nós precisamos dar e alguém precisa receber alguma coisa, como fazer isso, ou vice-versa, né? Como fazer isso de uma maneira saudável, para que a gente não entre em lugares e em funções que são doentias, que são disfuncionais. Então, dando um exemplo, né, quando algum profissional da ajuda, um médico, um psicólogo ou um advogado sofre pelo cliente e quer fazer de tudo, até no grupo ontem, né, no nosso tira dúvidas dos alunos do curso, alguns estavam aqui, né, que são dessa turma, tinha uma das alunas que também é terapeuta e coach, estava falando como ela ficava muito preocupada e tinha que fazer tudo para ajudar o coach dela, e ela fazia uma sessão durar 5 horas, e mesmo assim, quando acabava, ela ainda ficava pensando como é que eu faço, o que que eu vejo mais livros para ajudar. Então, você vê que claramente isso, né, tem muitas coisas aí, muitas dinâmicas ocultas por trás, mas não é uma postura saudável de ajuda. Embora ela queira ser uma boa profissional e ajudar realmente o cliente, ela está numa função que vai, né, de uma maneira, vamos dizer assim, além, dando muito mais do que ela deveria e poderia, e talvez até porque o cliente dela esteja exigindo isso, né? Então a gente vê que aí as ordens da ajuda são necessárias para balizar o nosso caminho enquanto profissionais, enquanto pessoas que vão se relacionar com outros, e esses outros às vezes vão demandar da gente, às vezes vão querer dar para a gente mais ou menos do que a relação requer,
e a gente também, às vezes, vai dar mais ou menos do que a relação requer. A própria relação com pais e filhos, muitas vezes é algo fora de ordem, fora de função. Então, o Hellinger, ele, para mim, ele é assim, foi, né, e é ainda uma pessoa, um profissional de uma visão, nossa, imensa, né, uma visão imensa e conseguiu, através da sua experiência, através da sua vivência, detectar todas essas dinâmicas disfuncionais e colocar, olha, isso aqui para ser saudável é desse jeito, não são, vamos dizer assim, nada imposto, né? Ele coloca as leis dele, cabe a nós falar, não, isso faz sentido, por isso que nós estamos aqui, né? Não, faz sentido realmente as ordens do amor, pertencimento, ordem, equilíbrio de troca, né? Então faz sentido olhar para isso nas relações, na vida. Mas as ordens da ajuda, elas ficam mais ocultas, assim, elas não são tão conhecidas, somente mais mesmo por quem está ali no trabalho mais dedicado, estuda mais, né? E ele coloca dentro das ordens da ajuda, que é um livro interessantíssimo, né? Se vocês não leram ainda, quem não leu ainda, que tiver contato aqui nessa aula, recomendo a leitura. Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger, é um livro fantástico para todos que lidam com pessoas e principalmente em situações profissionais. Eu vou ler aqui uma, um parágrafo que está no Ordens da Ajuda para a gente poder começar aí a discutir, quem quiser trazer alguma coisa. Então, o Hellinger colocou assim, falando sobre sabedoria. Nós estamos aqui no clube da sabedoria sistêmica, né? Procurando ampliar e além das informações do conhecimento. Sabedoria é o uso prático dos conhecimentos que a gente tem. Então, ele coloca assim, sabedoria. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Conserva a orientação porque está em harmonia e somente interfere o quanto a corrente da vida o exige. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Ela está sempre no caminho e chega à meta, não porque procura, mas porque cresce. Interessante, né, esse parágrafo que está aí no Ordens da Ajuda, né? Então, para começar a falar sobre isso, o que vocês refletem, ou pensam, ou questionam a respeito de ordens da ajuda, ou de ajudar, ou de ser solicitado a ajudar, né, nas relações profissionais e pessoais? Alguém quer colocar algo? Fala, Ivani. Para variar eu, né, Roberto? Quando a gente pensa no triângulo dramático e a gente pensa no Salvador, ele obviamente encaixa aqui nesse tema de ordens da ajuda e, como você citou ontem, né, no nosso Tira Dúvidas, houve aquela colocação de ajudar, ajudar, ajudar. Enfim, a minha colocação, pergunta e para a gente conversar é que quando você está atendendo uma pessoa que está num triângulo dramático como salvadora, a impressão que eu tenho, e essa é a minha colocação, é que é mais difícil de conscientizar um salvador do que o acusador e esqueci o terceiro, me perdoe. O acusador e Perpetrador, o acusador, o perpetrador, ou, ou, ou a vítima. ou a vítima. Por quê? A vítima, de uma certa forma, nem procura terapia, né? Porque está muito confortável, então tudo bem. O salvador sofre muito. Procura, mas eu acho que acaba procurando menos, ou não quer sair do papel de vítima. Mas o O salvador, acusador. o que eu quero trazer do salvador é que ele é o aceito socialmente. Então, eu sinto nas pessoas com quem eu converso é que vem a fala, mas eu preciso ajudar, ele precisa de mim, como se socialmente
espiritualmente, religiosamente, nós devêssemos nos colocar de lado para ajudar. Não que eu concorde com isso, não é isso, mas a pergunta seria: é isso mesmo? Eles são mais difíceis de entenderem que estão no papel, estão exagerando, vamos dizer assim? Eu vejo assim, as três funções não veem que estão nessas funções. O Salvador, Sim, cada uma das funções tem uma necessidade, por isso que ela está nessas funções. E também não são funções fixas e estáticas. Então, esclarecendo, para quem estiver assistindo, ou para quem for ver depois e não sabe, triângulo dramático de Karpman, autor da análise transacional, ele coloca o modelo relacional, triângulo, três funções. Então, sempre as vítimas são vítimas. Vítima é o quê? Uma posição infantil. Ai, coitado de mim, porque eu sofro por isso, porque alguém me fez isso, me fez aquilo. Então, a vítima, qual é a necessidade da vítima? É ser carregada, é ser salva, é ser ajudada, enfim, tá ali sempre numa posição que eu preciso, façam por mim, porque ela não tem uma postura adulta. Bom, a outra posição é o acusador. O acusador sempre é o certo, eu que sei, por que que você não faz assim, por que que eu faço assado. Então, qual é a necessidade do acusador? É acusar, está certo, é mostrar que ele que sabe, ele que faz. Essa é a necessidade do acusador. E a necessidade do salvador? É ser salvador, é ser bom. Ah, como todo mundo veja como eu sou bom. Ah, que eu preciso fazer porque todos dependem de mim. Porque... Então, na verdade, nem sabe que está fazendo isso. São funções que as pessoas e cada um troca essas funções. Um pode ser preferencialmente mais salvador, mais acusador, mais vítima, mas nós estamos sempre intercambiando por todas as três funções. Então, eu vejo assim, até pela estatística, né? Porque todo mundo vive relações de triângulo dramático, e triângulo dramático é a preferência nacional ou mundial, na verdade, né? Porque todas as relações em geral, elas têm essa dinâmica de maneira vivenciada de maneira oculta, que é o triângulo dramático. Então, como é que por que você está dizendo isso? Porque você olha isso em tudo, nas músicas. Veja aí músicas de relacionamento, músicas de sofrência, músicas de amor, músicas de tudo tem triângulo dramático, porque eu fui traído, porque o outro fez, porque não sei o quê, porque o amor é isso, triângulo dramático. Você vê as séries sempre tem vítimas, salvadores, perpetradores. Você vê as novelas, você vê reality show, você vê histórias, livros, você vê a história de super-herói. Tudo é triângulo dramático. Quando a gente começa a se acostumar com essa linguagem, a gente vê que tudo que existe por aí, mídia, histórias, reportagens. Ah, tem o criminoso, o perpetrador, a vítima é a vítima. O salvador, quem que vai ser? Eu espero que seja o judiciário, que seja a polícia. Então, triângulo dramático é a relação que a maioria das pessoas vive e todas necessitam, por isso que estão lá, todas têm um ganho secundário ou um ganho oculto, e ninguém sabe o que está fazendo. E viciou, todos são habituados e viciados. Então, da tua pergunta, eu acho assim, todos têm essa necessidade, todos vivem essas funções, uma ou outra ou mais, e eu não vejo assim preferência não, quer dizer, né, uma é mais consciente ou não, todas são inconscientes para mim. Não, eu não quis dizer conscientes ou inconscientes, eu quis dizer com maior dificuldade de entender que a atitude não traz benefícios. Eu acho que Porque assim, se quando você, então eu vou te responder, se você vive uma situação que não te traz benefício e você não muda, você também tem dificuldade de perceber. Porque qual é o benefício do acusador? Ah, eu sou potente, eu sou o certo, o perpetrador, tá, eu faço. Qual é o benefício da vítima? Ai, coitado de mim, me carreguem. O benefício do salvador, olha como eu sou bom, eu abro mão da minha vida para fazer pelos outros. Qual é o benefício que essas pessoas têm? É a ilusão de que essa necessidade deles é algo saudável. Então, ninguém tem essa. é, é nesse sentido que eu disse, porque já aconteceu de umas duas ou três pessoas se basearem em eu tenho que fazer pelos meus pais, eu tenho que fazer pelos meus filhos, como se fosse uma obrigação social. Mas eles estão, na verdade, na posição de salvadores, né? Às vezes é uma obrigação social. Ah, o que vão pensar se eu não fizer? Porque tem que Isso, fazer. isso. Cada história é uma Não posso história. deixar os meus pais, né? E tem uma grande dificuldade de entender a intensidade dessa ajuda.
de perceber a intensidade dessa ajuda. E às vezes a pessoa também foi educada para isso, né? Na família, olha, você é o filho que vai cuidar da gente, seja algo falado claramente ou algo implícito, Uhum, né? Então, claro, a gente fala no geral, né, nas dinâmicas, mas tem as peculiaridades de cada família, de sistema. cada vivência, Uhum, de cada pessoa, né? Nenhuma dessas funções é saudável. Então, quando algo não é saudável, não nos traz um ganho verdadeiro. Eu posso, uhum, ai, tá vendo como me carregam quando eu preciso, eu sou tão frágil. Eu estou me sentindo super bem porque estão fazendo o que eu quero. Agora, isso me traz algo positivo? sim. O perpetrador ou o acusador, olha, porque é assim, porque tem que ser, porque eu vou levar vantagem, ou porque você não sabe. Tá vendo como eu faço tudo certo? Que vantagem que ele está tendo? Afastando as pessoas, gerando crítica, né? E o Salvador, olha como eu sou bom, olha, eu faço tudo por todo mundo, abre mão de si, é bom para os outros, entre aspas, e para si próprio não faz nada. Então, que vantagem que está tendo? Porque cada um acha que está tendo, mas não está. Por isso que todas as relações são problemáticas, né? A maioria das relações, em familiares, onde tem muito amor, família, é saudável a família? As famílias são saudáveis? A maioria não é. Todas não são, tá? Assim, talvez um ou outro dentro do sistema está buscando ser um pouco mais saudável, mas todas as famílias com as suas dinâmicas disfuncionais, apesar de ter amor, é um amor disfuncional, né? Então, tendo colocado tudo isso, a questão das dinâmicas, do triângulo dramático, né? É, aí a gente já pode, entendendo isso, e mais especificamente para ordens da ajuda. Por quê? Se ser salvador, né, ver uma vítima, tal, a gente já sabe que não é saudável, o Hellinger veio trazer esse campo específico de como ajudar de maneira saudável. Então, acho que isso é importante, né? Essa visão dele, balizando, porque mesmo assim, dentro dos campos da constelação, a gente percebe que muita gente ainda tem ideias equivocadas, né? Sobre como fazer como terapeuta, até como terapeuta mesmo, né? Como terapeuta. Então, quando a gente fala que o doentio é o triângulo dramático, disfuncional, o saudável são as ordens da ajuda, tá? Então, vou ler aqui uns trechos dele, do Hellinger, falando aqui, do ordens da ajuda, o que que significa realmente ajudar, né? O que é ajudar? Né? Já que a gente já viu que salvar não é ajudar, então o Hellinger olha como ele começa assim, ajudar é uma arte. Como toda arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Então ele coloca como uma arte e tudo que pode ser aprendido e é praticado também pode ser uma habilidade. A gente pode desenvolver uma habilidade, né, comportamental, uma habilidade relacional que se chama ajudar. Então também faz parte dela uma sensibilidade para compreender aquele que procura ajuda. Portanto, a compreensão daquilo que lhe é adequado e simultaneamente daquilo que o ergue acima de si mesmo para algo mais abrangente, né? Então ele fala ajuda como compensação, tá? Ajuda como compensar. Então, nós, seres humanos, dependemos, sob todos os aspectos, da ajuda de outros. Porque tem gente que fala, não, porque eu sou independente, porque não sei o quê. Ninguém é totalmente independente. A gente não fabrica a nossa roupa, a gente não constrói nossas casas, a gente não planta a nossa comida. Então, a gente precisa de outras pessoas, a gente precisa uns dos outros, né? Então, isso é uma realidade. Só assim podemos nos desenvolver. Ao mesmo tempo, precisamos também ajudar outros. Aquele de quem não se necessita, aquele que não pode ajudar outros, fica só e definha. Ou seja, ajudar, dar, trocar é algo que traz a vida. Né? Quando a gente definha, a gente está indo para o quê? Para a morte. Então, faz parte essa ajuda e ser ajudado da vida. Né? Então, a ajuda serve, portanto, não somente aos outros, mas também a nós mesmos. Via de regra, a ajuda é recíproca, por exemplo, entre parceiros. Ela se ordena pela necessidade de compensar. Quem recebeu de outros o que deseja e precisa também quer dar algo, compensando assim a ajuda. Para nós, muitas vezes, a compensação através da retribuição só é possível de uma forma limitada, por exemplo, em relação a nossos pais, nós enquanto filhos, né? O que eles nos presentearam é grande demais para que possamos compensar, retribuindo com algo. Assim, só nos resta em relação a eles o reconhecimento pelo presente
que nos deram e o agradecimento que vem do coração. A compensação através da retribuição e consequente alívio só se consegue quando se passa isso adiante, por exemplo, aos próprios filhos. Então, uma parte aqui, não termina essa parte do texto, mas isso é fundamental para entender o equilíbrio de troca quando ele é do maior para o menor, o equilíbrio de troca vertical. Porque com parceiros ele falou, é como você tem que compensar, né? Como? Dando e tomando, dando e tomando. Agora, com os pais, com maiores, tem que compensar? Tem ou não? Não. Tem, tem que compensar. Mas não é com eles. A gente tem que compensar Ah, na tá. vida, dando também. Porque se a gente recebeu e a gente não compensar dando, a gente estagna. Tudo que a gente recebeu, vida, maravilhoso. Ah, não, não vou, eu não vou viver, eu não vou trocar, não vou fazer nada. Então, pronto, a vida vai definhar também. Então, sim, compensação como equilíbrio de troca. Lembra por quê? Porque existem dois tipos de equilíbrio de troca. Então, o vertical é Horizontal e horizontal. vertical. Quando você fala parceiro, casamento, amizade, eu vou dar e o outro tem que dar também. Aí vai equilibrando assim. Quando é vertical, meus pais me deram. Eu não tenho como retribuir para os meus pais. Só com gratidão e reconhecimento. Honrar é reconhecer. Esses são meus pais, deles veio a vida. Eu tomo a vida, sou eternamente grato. Muito grato. Vocês fizeram muito por mim. Ah, então agora eu vou tirar minha roupa, vou dar tudo, eu vou fazer tudo por eles, eu vou abrir mão da minha vida, não vou casar, não vou ter filho para ficar cuidando dos pais. Então, isso que não é saudável. Por quê? Porque se a vida veio daqui para cá e aí eu faço de volta para cá, acabou, parou. Parou aqui nesse nível, não segue adiante. Mas não tem que compensar? Tem. Os pais deram, os filhos receberam. Tomo, reconheço, honro, agradeço. Como é que eu vou compensar? Agora eu vou dar Passando para para os gente. meus. Ah, Os mas filhos, faz tudo isso para os filhos. Ah, não tive filhos, faça isso para a vida. Tem outras pessoas precisando de ajuda. A gente tem que continuar dando o que recebeu. Isso aqui é claro, né? Mas aí no mundo de hoje, mais do que nunca, a gente vê famílias que, assim, infelizmente, né, tem uma dinâmica em que os pais não conseguiram é, envelhecer com independência, né, que é um dos domínios da qualidade de vida, um dos 6 domínios da qualidade de vida é a independência, ou seja, eu quero envelhecer independente, não quero ser dependente de ninguém, dos meus filhos principalmente. Por quê? Porque senão eu tenho que abrir mão da minha vida, dos meus filhos, da minha família, para dar de volta para meus pais. Então vai ficar faltando algo para meus filhos. Ah, mas isso é ingratidão, não é ingratidão, simplesmente é ver que, né, meus pais não souberam envelhecer. Ah, então você vai largar, vai abandonar? Essa é a velha discussão que a gente sempre escuta nos workshops, quando a gente fala, né, dá uma explicação inicial. Olha, 9 entre 10 falam sobre isso. Ah, mas eu não vou fazer pelos meus pais. Eu falei, olha, se você tiver que fazer, você vai fazer como filho, fica na sua posição, na sua função de filho. Infelizmente, os seus pais ficaram dependentes. Infelizmente. O ideal seria que eles não precisassem. O ideal seria que a gente envelhecesse com autonomia, com cognição, com bons relacionamentos, com prosperidade, né? Como é tão bom os filhos também não precisarem dependerem mais dos pais, é bom também que os pais não dependam dos filhos, porque isso a vida segue adiante. Talvez no momento final, numa extrema fragilidade, numa idade super avançada, a gente vai precisar de alguma ajuda, óbvio, né? Se a gente tiver uma rede de apoio, que não só os filhos e tal, a gente pode também compensar isso. Ok? Então, isso aí é que precisa ser esclarecido, não é um egoísmo nem nada. Então, continuando lá o trecho, né? Portanto, tomar e dar acontece em 2 níveis. É o que eu estava falando. O primeiro ocorre entre pessoas equiparadas, permanece no mesmo nível e exige reciprocidade. No outro, que é o equilíbrio horizontal, né, entre parceiros, por exemplo. No outro, entre pais e filhos, ou entre superiores e necessitados, existe um desnível. Desnível, um é maior e um é menor. Não é melhor e pior, não é que manda e obedece, como falam por aí, né? Constelação não fala nada disso. Então, nesse outro nível, entre pais e filhos, ou superiores e necessitados, tem esse desnível,
E o tomar e dar se assemelha que é um rio que leva adiante o que recebe em si. Esse tomar e dar é maior, tem em vista o que vem depois. O ajudar dessa maneira aumenta o que foi presenteado. Aquele que ajuda é tomado e inserido em algo maior, mais rico e duradouro. Essa ajuda pressupõe que, em primeiro, nós próprios tenhamos recebido e tomado. Então, pressupõe que primeiro, olha só que isso é interessante para falar, né? Nós devemos ter recebido e tomado. Então, eu tenho que tomar dos meus pais. E aí a gente também vê muitos problemas. Porque minha mãe é isso, porque meu pai é aquilo, porque não foi isso, porque não foi aquilo, porque podia ser aquilo. Filhos que continuam sempre exigindo dos pais. Filhos que acabam sendo infantis. Né? Então eu tenho que tomar. Tomar o quê? Tomar tudo. Tudo que eles me deram, a vida. Ah, eles só deram a vida. Pô, só deram a vida, depois eles foram embora e me doaram. Só deram a vida. Ah, que pouco, né? É muito pouco a vida, não é? Se eles não tivessem dado a vida, permitido que a vida chegasse, eu não ia ter isso, não. Agora, claro que se esses pais puderam ter sido pais saudáveis e, além da vida, né, também nos educado, amado, ensinado as funções materna e paterna saudáveis, ajudado a crescer, levado para a independência. Nossa, que bom, né? Que bênção pais assim. Todos os pais são assim? Infelizmente, não. Todos os pais são doentes? Também não, graças a Deus. Tem pais mais e menos doentes. Às vezes um é pior, um é mais saudável, outro é mais doente, às vezes dois são doentes, às vezes dois são saudáveis. Cada um com a sua história, não é verdade? Agora, o principal é só olhar no espelho e ver, e valorizar, e tomar. Então, pai e mãe, vocês, através de vocês, a vida chegou a mim. Nossa, caramba, vocês não podiam ter dado maior, nada mais para mim. Então, qualquer coisa que alguém me der depois, meu companheiro, minha companheira, meus filhos, não vai ser maior do que isso. Então, quem dá o maior para nós são nossos pais. Por isso que o Hellinger fala, nunca ninguém vai amar mais os filhos que os pais. Ah, mas o pai é doente, a mãe é narcisista. Gente, pelo menos, a nível da vida, o amor chegou. A vida chegou. Isso é o mais importante. Continuando, então, eu tomei, eu recebi, tomei. Me apropriei da minha vida. Sou grato. Somente assim teremos a necessidade e a força de ajudar outros, principalmente quando essa ajuda exige muito de nós. Ao mesmo tempo, pressupõe que aqueles que queremos ajudar também necessitam e desejam aquilo que podemos e queremos dar a eles. Caso contrário, a nossa ajuda se perde no vazio e separa ao invés de unir. E como nós, como terapeutas, muitas vezes vemos, né? Às vezes eu atendo um cliente, um paciente, alguém vem constelar, alguém vem em tratamento, fala, nossa, que legal esse tratamento, constelação é maravilhoso, a medicina integrativa é ótima, eu quero trazer minha mãe, meu pai, meu periquito, meu filho. Eu falo, tá bom, legal se toda uma família pudesse tratar, né? A pessoa quer vir. Se ela quiser, ótimo. Não, mas eu tenho que ver. Então aí você já está querendo salvar, você não está querendo ajudar. Né? Então isso é importante poder fazer. Ai, nossa, ok. Fala, olha, eu estou fazendo isso, legal. Tá. Ah, se a pessoa se interessou, deixa ela. Né? Se a pessoa é adulta, se é criança, tudo bem. Então, poder entender essas dinâmicas já nos leva para entrar nas ordens da ajuda, porque aí o Hellinger falou que tem 5 ordens da ajuda, né? Que são 5 níveis ali de olhares e atitudes nas relações, principalmente nas relações profissionais. Alguém falou alguma coisa? Alguém quer comentar aí? Eu ouvi um barulho, mas não foi. Então vamos lá, continuando. Então vamos falar da primeira ordem da ajuda. Vamos falar da primeira ordem da ajuda. Tá? Bom, a primeira ordem da ajuda consiste, portanto, em dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Vou repetir. Primeira ordem da ajuda é você dar somente o que tem e esperar e tomar o que necessita. Interessante isso, né? Olhar para isso. Ah, eu vou dar tudo, tirar minha roupa, ficar sem roupa para dar, porque não sei o quê. Então você está dando mais do que você tem para dar. E o outro, não, eu quero, você precisa me dar mais, você precisa me dar mais. O que você está fazendo para aqueles? Nada, não, mas eu preciso, eu quero, eu quero. Então o outro está querendo tomar muito, não está querendo fazer a parte dele.
Então, por isso que essa é a primeira ordem da ajuda, né? Ela vai falar dessa dinâmica em relação a essa troca. Pode ser uma troca profissional, né? E aí, a primeira desordem, porque você fala da ordem, então, se tem ordem, é porque a maioria das relações está em desordem. Então, a primeira desordem da ajuda, que é relacionada à ordem da ajuda, começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo que não precisa. Ou quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque ela mesma não tem. Também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo, porque com isso tiraria da outra algo que só ela pode ou deve carregar e fazer. Portanto, existem limites no dar e tomar. Pertence à arte da ajuda perceber esses limites e se submeter aos limites. Essa ajuda é humilde. Muitas vezes renuncia à ajuda em face da experiência, em face da expectativa e também da dor. Nas constelações familiares, nos é mostrado que o ajudante deve exigir tanto de si como daquele que procura sua ajuda. Essa humildade e essa renúncia contradizem muitas ideias tradicionais sobre a maneira correta de ajudar e, frequentemente, expõem o ajudante a graves acusações e ataques. Quando a gente quer dar muito, aí depois não dá mais, né? Ok? Entendido isso? Alguma questão? E aí a gente pode olhar para algumas falas sistêmicas para ajudar essas primeira desordem da ajuda, né? Porque quando a gente olha relações em que um exige muito ou um quer dar muito, isso está em desordem. Então, a gente pode pensar, quando aparecer numa constelação, numa relação, quais falas que a gente pode, né, colocar como frases e falas e palavras curativas. Então, em relação aos pais, por exemplo, né, tá lá, o filho, eu, em relação aos meus pais, o que que eu posso falar para eles? Eu posso falar, eu tomo a vida que vem de vocês. Eu tomo tudo que me é devido. Eu agradeço, eu honro vocês, né? Nas relações também você pode falar assim: eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu. Quando você está numa relação, muitas vezes, de disputa, de discórdia, de conflito, você pode falar isso, né? Eu fico com a minha responsabilidade no que deu certo, no que não deu, deixo você com a sua, meu 50%, você com os seus. Eu fico no meu lugar, você tem o seu lugar. Eu sou filho, você é a mãe, você é o pai, você é o companheiro. Eu fico no meu lugar, eu não vou tomar o seu lugar, eu não, né? Eu sou menor, você é maior, enfim, eu sou o pai, você é o filho. São frases que colocam a função em ordem, para poder a relação, a troca ficar equilibrada. Eu honro vocês, eu reconheço o que vocês me deram o seu melhor, foi o suficiente, eu agradeço. Agora eu sigo o meu caminho. Vocês são os pais certos para mim, eu sou o filho certo para vocês. Você faz parte, eu vejo você. Faz sentido essas frases para a primeira desordem da ajuda? É simplesmente reconhecer quem eu sou, quem o outro é. E nisso, nesse reconhecimento de cada um na sua ordem, na sua função, o que que eu posso fazer, o que eu devo oferecer, o que eu devo pedir, quando já foi o suficiente, o que eu agradeço, o que eu tomo, né? São falas e frases que colocam a dinâmica do que eu devo fazer e dar, o meu limite, o limite do outro também de dar ou de exigir, ou o meu de pedir, né? São frases interessantes, né? Elas decorrem naturalmente aí da primeira ordem da ajuda. Alguma observação? Alguém quer colocar algo sobre essa primeira ordem da ajuda? Então vamos seguindo. Então vamos falar da segunda ordem da ajuda. Bom, a segunda ordem da ajuda está a serviço da sobrevivência, e por um lado, e da evolução e do crescimento por outro. A sobrevivência, a evolução e o crescimento dependem de circunstâncias especiais, tanto externas quanto internas. Muitas circunstâncias externas são preestabelecidas e inalteráveis, por exemplo, uma doença hereditária, ou consequências de acontecimento da própria culpa ou de outras pessoas, da culpa de outras pessoas.
Quando a ajuda desconsidera circunstâncias externas e não as admite, está fadada ao fracasso. Isso vale mais ainda para circunstâncias internas. A elas pertence a missão pessoal particular, o emaranhamento nos destinos de outros membros da família, ou as identificações, né? O amor cego, que sob a influência da consciência, permanece ligado ao pensamento mágico. O que isso significa nos seus pormenores, ele escreveu lá no Ordens do Amor, tá? Então, é só para a gente colocar as circunstâncias. Então, muitas vezes nós, como ajudantes, olhamos, né, para quando nós temos essa tendência a salvadores, os ajudantes geralmente têm, a gente olha e parece que o destino do outro é muito difícil, né? E aí a gente quer mudar, a gente quer fazer, carregar, nossa, a gente entra na dinâmica do salvador, né? A gente não reconhece essa circunstância da vida do outro, o destino do outro. Entretanto, muitas vezes, não porque o outro precise ou queira, mas porque os próprios ajudantes não conseguem suportar olhar para o destino do outro. E quando o outro, mesmo assim, se deixa ajudar pelo ajudante, não é tanto porque precise disso, mas porque deseja ajudar o ajudante. Olha só como começa a bagunçar, né? Então, essa ajuda se torna tomar e o tomar a ajuda se torna doar. Olha que bagunça. Percebe a dinâmica? Muitas vezes, os ajudantes estão lá como salvador. Meu Deus, que isso, que eu quero carregar o outro percebe e ele permite isso por quê? Para ajudar o ajudante que está sendo salvador, para salvar o salvador. Então, aí fica um emaranhamento bravo, né? Aí não é mais ajuda de jeito nenhum, aí já está tudo emaranhado. Tá? Então, a segunda ordem da ajuda é nós nos submetermos às circunstâncias, somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Essa ajuda é discreta e tem força. Então, essa é a segunda ordem da ajuda. Se submeter às circunstâncias quando você está ajudando alguém. Então, a segunda desordem da ajuda seria que negarmos ou encobrirmos as circunstâncias, ao invés de olhá-las juntamente com aquele que procura ajuda. Então, de repente, qual é o papel do terapeuta? É olhar junto com o seu cliente as circunstâncias, esclarecer muitas vezes, né, o que está acontecendo, ajudar o cliente a perceber essas dinâmicas, né? Então, querer ajudar contra as circunstâncias enfraquece tanto o ajudante quanto aquele que espera ajuda ou a quem ela é oferecida ou até mesmo imposta, tá? Então, essa é a segunda desordem da ajuda. Importante olhar para isso, né? E aí, o Hellinger continua no texto, ele vai falar agora sobre o arquétipo. Agora, nesse momento, ele coloca o arquétipo da ajuda, tá? Então, deixa eu achar aqui. O arquétipo da ajuda é a relação entre pais e filhos, principalmente entre mãe e filho. Os pais dão, os filhos tomam. Os pais são grandes, superiores e ricos. Os filhos pequenos, necessitados e pobres. Aí já quem olha isso meio torto, né? Ah, então os filhos são isso, né? Tá bom, vamos seguir. Entretanto, porque pais e filhos estão ligados por um profundo amor mútuo, o dar e o tomar entre eles podem ser quase ilimitados. Os filhos podem esperar quase tudo de seus pais. Os pais estão dispostos a dar quase tudo a seus filhos. Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos e a prontidão dos pais para atendê-las são necessárias e por isso estão em ordem. Perfeito, né? Sim ou não? Sim. Sim. Até quando, né? Aí tem o quê? O temporal. Então, quer dizer que os pais vão estar dispostos a dar tudo para o filho, tudo que o filho necessita, até quando? Ah, meu filhinho só tem 52 anos, coitadinho. Então, aí já está fora da ordem, né? Fora do tempo. Então, vamos lá. Entretanto, estão em ordem, sim, enquanto os filhos ainda são pequenos. Com a avançada idade, os pais vão colocando limites aos filhos, ou deveriam ir colocando, no mundo de hoje não vão, muito, né? Com os quais esses filhos podem entrar em atrito e, dessa forma, amadurecer. Seriam esses pais menos amorosos com os filhos? Seriam pais melhores se não colocassem limites? Ou provam ser bons pais justamente porque exigem de seus filhos algo que os prepara para uma vida de adultos? Bom, colocando assim, fica claro, né? Aparentemente.
Agora, o que a gente vê hoje? Os pais põem limite nos filhos, em geral. Os filhos batem nos professores, os filhos mandam nos pais. Cadê limite aqui? Né? Não tem limite na maioria das famílias. Muitos filhos, então, ficam com raiva dos pais porque preferem manter a dependência original, porque tem filho que quer ficar, continuar dependente. Por quê? Ah, eu tenho lá meu quarto, minha comida, meu não sei o quê, meu conforto, agora eu vou ter que eu trabalhar para pegar tudo isso. Então, às vezes, esse filho não quer realmente também, né? Apesar dos pais, às vezes, quererem fazer, dar limite, querer exercer função paterna, às vezes a coisa não acontece, é porque o filho não quer. A maioria das vezes são os pais que fazem ali uma dinâmica, né, na família, mas muitas vezes são os filhos também. Então, contudo, justamente porque os pais se retraem e desiludem essas expectativas infantis dos filhos, de permanecerem infantis, eles ajudam os filhos a se libertarem dessa dependência e, passo a passo, a agirem por própria responsabilidade. Somente assim os filhos tomam seu lugar no mundo dos adultos e se transformam de tomadores em doadores. Então, na natureza é assim. Né? Na natureza é assim. Os animais ensinam para os seus filhotes. Eles dão para os filhotes tudo, protegem, dão comida, caçam para ele, põem minhoca na boca do passarinho e tal. Mas quando já são maiores, eles, agora vai, agora é você que tem que caçar. Joga do ninho, vai lá, agora você caça. Imagina se o pai passarinho e a mãe passarinho continuassem botando minhoca na boca do filho até eles serem um passarão. Não ia voar nunca, não ia sair do ninho. Ia ser um passarão folgado, igual tem muitos filhos por aí folgados, porque os pais permitem, ou porque são folgados mesmo, e os pais não conseguem. Hoje tem pais que botam o filho para fora de casa com mandato judicial. Eu nunca vi uma coisa dessa, mas tem, hoje em dia tem, já ouviram falar? Filho não quer sair de casa, precisa chamar a polícia para tirar. Meu Deus, pelo amor de Deus, o mundo está muito perdido. Eu falo, às vezes eu penso assim, não, tem que passar régua, fechar tudo e começar tudo de novo. E é muita coisa muito estranha que a gente vê por aí hoje, né? Essa semana teve um caso, né? Da mãe que ganhou na justiça o direito de despejar dois filhos de mais de 40 anos que não queriam nem ajudar nas funções da casa. Meu Deus do céu. E hoje os avós que sofrem processo e têm que pagar pensão para os netos porque os filhos não sustentam. Então, gente, fica assim. É incrível, né? As coisas que acontecem. Tudo fora de ordem. É complicado. Viver está meio complicado. Então, algumas falas sistêmicas para a segunda desordem da ajuda, né? Que é quando a gente não olha para as circunstâncias. Então, que possíveis falas ou frases sistêmicas a gente pode olhar, né? Então, vamos lá, falar algumas delas. Eu respeito o seu destino. Eu aceito tudo do jeito que foi. Vocês são os pais certos para mim. Vá para os filhos, vai e faça melhor do que nós. Eu te abençoo, te autorizo a seguir para a sua vida. A vida é sua, a escolha é sua. Você pode fazer diferente. Eu me permito fazer um pouco diferente. Você tem o seu lugar. Isso também faz parte. Eu deixo no passado o que é do passado. Eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, pelo preço que te custou e que custa a mim também. Eu agradeço por tudo. Agora pode deixar o meu destino comigo. Agora eu faço. Agradeço por tudo como foi. Independente do que aconteceu, a vida chegou até mim e eu agradeço. Foi o suficiente. A partir daqui, eu faço por mim com gratidão. Enfim, essas são algumas, né? Faz sentido para vocês essas falas? Alguém quer comentar algo sobre esta segunda ordem e desordem da ajuda? Vamos lá, continuamos. A terceira ordem da ajuda. Muitos ajudantes, por exemplo, na psicoterapia e no trabalho social, pensam que precisam ajudar aqueles que procuram ajuda como os pais ajudam seus filhos pequenos. Inversamente, muitos que procuram ajuda esperam que os ajudantes se dediquem a eles como pais em relação aos seus filhos e esperam receber deles mais tarde o que ainda esperam ou exigem dos seus próprios pais. O que acontece se os ajudantes correspondem a essas expectativas
infantis dos clientes, eles se envolvem numa longa relação. Para onde leva essa relação? Os ajudantes ficam na mesma situação dos pais, lugar onde se colocaram através desse querer ajudar. Dessa maneira, né? Passo a passo, precisam colocar limites aos que procuram ajuda, decepcionando-os. Então, esses desenvolvem frequentemente em relação aos ajudantes os mesmos sentimentos que tinham antes em relação aos pais. Dessa maneira, os ajudantes se colocam no lugar dos pais e talvez até queiram ser melhores que os pais, e aí tornam-se por seus clientes iguais aos pais. Então, olha só que complicado isso, né? Que bagunça. Então, muitas vezes, o cliente infantilizado, carente, vai lá, buscou, achou que não teve dos pais, não foi suficiente, os pais continuam devedores, ele busca isso aonde? Em todo mundo. Nos amigos, nos companheiros, nos cônjuges, nos filhos, e vai procurar o terapeuta com que expectativa? Com a mesma. Ele vai querer que o terapeuta faça o que o papai e a mamãe não fez. Então, ele olha para o terapeuta como se fosse a mamãe e o papai. E o terapeuta, nossa, tá vendo como eu sou importante? Olha, o cliente precisa disso, e mim eu vou fazer isso. Então ele vai e cumpre essa expectativa. E aí o que que o cliente fala? Nossa, encontrei, que maravilha. Que maravilhoso. No livro Onde Estão as Moedas, né, que é do Garriga, ele fala justamente isso, né? Que a gente vai procurar e vai lá e fala, vou procurar em quem? Em todo mundo, nos filhos. O terapeuta também. Então o terapeuta que acha que está sendo especial, se colocando nesse lugar maior que os pais, então, num primeiro momento, o cliente vai achar fantástico descobrir minha resposta. Está aqui minha mãe e meu pai perfeito. Muitas vezes procurou na religião, procurou nos filhos, no companheiro, achou no terapeuta. O terapeuta é inexperiente, que cai numa dessas, né? E aí, daqui a um tempo, esse terapeuta maravilhoso, ele vai começar, já que já se identificou com os pais, o que o cliente sentia em relação aos pais vai começar a sentir em relação a quem? O terapeuta. Então, o terapeuta de bonzinho vira o horroroso. Quem é terapeuta, quem tem função de ajuda aqui, já passou por isso. Eu já passei por isso. De cliente vir e falar assim: olha, eu já fui em 10 terapeutas médicos. Você é minha última esperança. Ele está falando isso. Ele está vindo infantilizado, vitimizado e achando que eu sou o salvador, mamãe e papai dele. Eu já tive muito mais do que um que me falaram essas frases literais. Já fui em 5, já fui em 3, já fui em 10. Isso é uma armadilha. Parece sedutor. Nossa, olha como sou poderoso. Nossa, olha que legal. Se você cair nessa, se prepara, que não demora, tem tempo limitado para você ser essa pessoa super especial, né? Então, quando o cliente vem com essa fala para mim, eu sou o terceiro, o quinto terapeuta, o quinto médico que você coloca em mim. Então, eu falo, nossa, que responsabilidade você está jogando em cima de mim, né? Olha, se eu sou o quinto, eu pergunto para ele assim, quem vai ser o sexto? Eu falo assim, quem vai ser o sexto? O cliente não entende isso que eu falei, ele fica assim, e geralmente dá uma quebra, né? Vamos dizer assim, que é uma pergunta que é disruptora. O cliente fica olhando assim para entender o que eu falei. Eu falo, não, estou perguntando exatamente isso, porque se você foi em tanto, você está vindo em mim, obviamente, daqui a pouco você vai em outro também, que eu não sou perfeito, como ninguém dos outros é. Aí eu já começo a estabelecer uma relação de adulto para adulto. Eu já começo a colocar ele no lugar dele. Eu não sou tua tábua de salvação, eu sou um profissional da ajuda. Então eu começo a colocar os limites. Ele veio com uma busca e eu falo o que eu posso dar. Eu não vou dar aquilo que ele quer, né? E isso vai acontecer com todos os terapeutas. Se não aconteceu ainda, espere que acontecerá. Tá? Bom, muitos ajudantes permanecem presos na transferência e na contra-transferência da criança em relação aos pais, dificultando assim ao cliente a despedida tanto dos pais como do terapeuta. E aí existem terapeutas que ficam com seus clientes trocentos anos. Eu já faço terapia há 20 anos. Não, com o mesmo terapeuta? Não sei nem mais que assunto teria com essa pessoa, juro por Deus. Não vejo isso, né? A gente que é sistêmico, a gente se acostuma a ter uma relação mais breve, né? Pode ser que algum cliente demande mais, enfim, mas você já pensou tanto tempo assim? Complicado, né? Complicado. Eu acho assim que, não sei, claro, né? Cada relação é individualizada, tem de tudo,
mas a gente deve, assim como os pais, né, em relação aos filhos, a gente deve levar o cliente a uma independência emocional, né, uma autossuficiência, um olhar para a sua vida, não ficar dependente muito tempo do nosso papel como terapeuta, né? Bom, seguimos. Ao mesmo tempo, a relação segundo o modelo da transferência entre pais e filhos impede também o desenvolvimento pessoal e amadurecimento do ajudante. Eu vou ilustrar isso como um exemplo. Quando o homem se casa com uma mulher mais velha, ocorre a muitos a imagem de que ele procura uma substituta para sua mãe. E ela procura o quê? Substituto para o seu pai. E o inverso também é válido. Quando o homem mais velho se casa com uma mulher jovem, muitos dizem que ela procurou um pai e ele procurou uma substituta para a mãe. Portanto, embora isso possa soar estranho, quem persiste por muito tempo numa posição superior e até procura e quer conservá-la, recusa-se a assumir o seu lugar de igual para igual no mundo dos adultos. Tá? Então, aí ele fala mais algumas coisas e tal, né? Então, essa dinâmica é de olhar para a relação. Em que nível de relação que nós estamos? Então, a terceira ordem da ajuda seria, portanto, que o ajudante também se colocasse como adulto perante um adulto que procura ajuda. Com isso, ele se recusaria às tentativas do cliente de forçá-lo a exercer o papel de seus pais. E é compreensível que isso seja sentido e criticado por muitos como dureza. Paradoxalmente, essa dureza é criticada por muitos como arrogância, embora, olhando com exatidão, o ajudante seja muito mais arrogante numa transferência da relação entre pais e filhos, ou seja, quando ele se coloca numa situação de pai e mãe perfeito. Olha, eu sou o que seus pais não foram. Isso é muito mais arrogante, isso é arrogante. Agora, um profissional, né, colocar essa relação vista como dureza, mas olhando para o outro como adulto, não é. É colocar o outro com a sua potência. Ele pode mudar também. Então, essa é a terceira ordem da ajuda, tá? Olhar para o cliente como adulto e se posicionar como adulto perante adulto numa relação terapêutica. Claro que uma relação terapêutica tem um que dá e o outro que toma, mas é uma troca também. Aí, como é que o outro cliente devolve? Devolve com a remuneração, equilibrando a troca. Não tem uma dependência aqui. Tem uma relação de ajuda, de adulto para adulto. Então, algumas falas sistêmicas para a terceira desordem da ajuda. Mas antes disso, acho que duas pessoas levantaram a mão. Fala, Valéria. Então, tem uma coisinha que eu vou discordar um pouquinho, ou seja, eu sinto assim, sou terapeuta há 35 anos ou mais. Quando o paciente vem com uma demanda focada, que hoje eu trato como psicoterapia breve, a gente fica pouco tempo e atende essa demanda. Mas tem pacientes, eu sou uma delas, que gostam de fazer psicoterapia a vida inteira, porque a coisa é mais existencial, gosta de conversar, gostam de analisar, de filosofar. Então, isso pode ficar quantos anos quiser, sem estabelecer dependência, nem um laço doentio. Eles escolhem essa pessoa. Eu, por exemplo, meu terapeuta, eu amo de paixão. Então, faz 15 anos que eu não troco meu terapeuta. E não acho que isso é complicado, porque no meu caso, quando tenho algo focal, a gente resolve rapidinho, e se não, seguimos para filosofar, conversar coisas, supervisionar. Então, acho que sim, que quando a gente mantém um paciente vem com uma fobia, o paciente vem com algo focal, a gente deve focar nisso e alcançar a cura e resolver isso o mais breve possível. Por isso que eu também sou especializada em psicoterapia breve. Sim. Mas se depois ele quer seguir, ou um outro vem com demanda, mas depois quer continuar, aí não tem dependência nenhuma, não tem problema nenhum. Eu não falei Tudo nada em bem? relação a isso. Eu falei em relações em que se cria uma dependência, que o Quando se terapeuta quer cria, tá? continuar, que o cliente seja dependente e ele se torna ali o codependente. Então, eu estou falando desse Não, tipo de aí não relação pode, doentia. claro, Agora, claro que uma claro. relação terapêutica saudável não tem problema, não tem limite. Principalmente na psicanálise, né? Perfeito. Não, só isso. Queria deixar claro isso. Ivani? Oi, Roberto, eu não entendi muito bem quando eu entendo quando você fala que uma jovem que procura um companheiro mais velho pode estar procurando alguém que cuide, vê nesse companheiro pai.
Mas por que que quando um homem procura uma mulher mais nova, ele está procurando a mãe? Eu não entendi a relação da idade, Isso foi, a relação de foi o procurar a mãe. modelo, o exemplo que o Hellinger falou. E eu não vejo isso como sempre. Mas eu vejo Tá, assim, se você tem uma relação muito diferente, né, entre pessoas muito díspares, alguém está procurando alguma coisa no outro. tá, tá. Às vezes não é a mãe, às vezes é a juventude, às vezes é, não sei, né? Claro, então, dando um exemplo generalizado, mas a gente olha para especificamente para cada um. Tá, obrigada. Mais alguém? Não. Então, vamos lá. Hum, A desordem nessa daqui seria é, o terapeuta ficar no adulto, não sair desse papel Vou do falar adulto. agora. A Ah, terceira tá. desordem, eu estava achando o texto. A terceira desordem da ajuda aqui é permitir que um adulto faça reivindicações ao ajudante, como uma criança faz aos seus pais, e que o ajudante trate o cliente como uma criança, para poupá-lo de algo que ele mesmo precisa e deve carregar, responsabilidade e as consequências. É o reconhecimento dessa terceira ordem da ajuda que diferencia profundamente as constelações e o trabalho com os movimentos da alma da psicoterapia habitual. Você fala do Hellinger, tá? Então ele coloca assim, esse olhar. Mas por quê? Porque na terapia, na psicoterapia, às vezes em um primeiro momento, quem é psicoterapeuta tradicional, num primeiro momento, o terapeuta entra nessa função, aceitando essa dinâmica de como se fosse pai e mãe. E nesse primeiro momento, para depois fazer o que não aconteceu na relação com os pais, para que esse terapeuta, no primeiro momento, ele entre e depois ele vai desiludindo, colocando limite, né? Então, isso, o Hellinger coloca esse A reconhecimento. reparentalização, que ele bebeu isso da Exato, análise transacional, né? exatamente. Então, para quê? Para que o cliente que não teve isso na relação saudavelmente com seus pais, o terapeuta faz isso, mas não porque ele se julga maior, ou porque ele está tomando a posição dos pais, ou se achando melhor que os pais, não nessa dinâmica, mas sim como uma dinâmica realmente da necessidade terapêutica naquela fase da terapia. Ok? Só para posicionar isso. É uma estratégia, né? É É, uma maneira, é uma ferramenta. exatamente. Algo muito necessário para alguns tipos de abordagem. Né? Fala sistema. É bom ouvir isso, porque eu penso sempre muito nisso, né? Porque às vezes o cliente está numa posição que você tem que trazer ele junto, né? E no fim você vai entrar um pouco mas daí depois você traz ele e empodera, né? Eu achei interessante ouvir isso de vocês. Obrigada. Então, falas sistêmicas para essa terceira desordem da ajuda. Eu olho para você como adulto. Eu cuido de você, minha criança, e dou o que você precisa. Agora, você pode ser somente criança. Isso falando para a criança interior, né? Acolha a sua criança e dê a ela o que ela precisa. Ah, eu vejo você, minha criança, e eu não te julgo. Eu faço o que tem que ser feito. A partir de agora, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Eu me senti sozinho, agora eu vejo que era a minha criança. Eu não consegui lidar com tudo o que aconteceu, com os recursos que eu tinha. Agora eu vou aprender a lidar. Eu fico com as minhas questões e deixo você livre para seguir sua vida e os seus próprios aprendizados. Eu olho para você com carinho. Por favor, me olhe com carinho. Agora eu estou pronto para o sucesso. Então, são todas falas colocando o outro na função de adulto ou assumindo o lugar e a ordem de adulto. Ok? Vamos lá agora falar da quarta ordem da ajuda. Roberto, essas frases estão no livro do Bert ou você que Não, monta um resumão? fui eu que fiz essas frases e peguei de textos, elaborei eu mesmo, de experiência, de vivência, de percepção, de movimentos sistêmicos. Legal. Quarta ordem da ajuda.
Bom, sob a influência da psicoterapia clássica, muitos ajudantes frequentemente encaram o seu cliente como um indivíduo isolado. Com isso, também ficam facilmente em perigo de uma transferência da relação entre pais e filhos. O indivíduo é parte de uma família. Somente quando o ajudante o percebe como uma parte de sua família, é que ele percebe de quem o cliente precisa e a quem ele deve algo. Logo, que o ajudante o vê junto com seus pais e ancestrais, e talvez também com o seu parceiro e seus filhos, ele percebe realmente. Percebe também que quem nessa família precisa em particular do seu respeito e ajuda, e a quem o cliente precisa se dirigir para reconhecer os passos decisivos e caminhar. Isso significa que a empatia do ajudante deve ser menos pessoal com o cliente, mas, sobretudo, sistêmica. Ele não se envolve no relacionamento pessoal com o cliente. Essa é a quarta ordem da ajuda. Isso é bem diferente das terapias em geral, né? Da psicanálise, Da principalmente. psicanálise, principalmente. É uma empatia sistêmica e não individual. Então, muitas vezes o cliente vem, o nosso olhar é sistêmico, é uma empatia sistêmica, e principalmente olhando para onde o cliente olha e não sabe. Para um excluído, para alguém criticado. Então, quando vai lá, o cliente vem, reclama dos pais, etc, etc. Para quem que o terapeuta vai olhar? Para o sistema e para esses pais, para ver o que realmente está acontecendo, né? Então, é uma empatia mais sistêmica e menos individual para o cliente. E olhar a E, hierarquia também que tem, é, e olhar a hierarquia e ajudá-lo a pôr em ordem essa hierarquia, né? Sim, e é interessante, Roberto, que quando você não olha só para o cliente, mas olha para o sistema e conversa, né, durante a sessão, trazendo isso, pelo menos comigo sempre acontece. Na sessão seguinte, durante a semana, ele teve vários insights de relações familiares que ele vai trazendo e vamos dizer assim, o quebra-cabeça começa a ser montado. Então, é muito interessante não ficar só no cliente, né? sim, Olhar todo o sistema, é muito rico, traz mais informações, com né? certeza. Então, Até o só nosso... ilustrando, Fala. hoje uma cliente voltou, né, depois da semana passada, hoje foi a sessão, ela falou assim, essa semana eu sentei para conversar com as minhas irmãs sobre a minha infância. Ela é, perdão, a caçula. Então, ela não lembrava de muita coisa, mas as irmãs trouxeram as informações, ela trouxe para a sessão hoje muita coisa, começou a fazer sentido, né? Então, essa visão é muito rica, muito enriquecedora mesmo para a terapia, muito legal. Sim, sim, né? Porque a gente começa a olhar para isso, né? Para as circunstâncias, para a pessoa como adulto, para a empatia, para o sistema como um todo, porque as dinâmicas que a gente traz e que leva para as terapias, né? Por exemplo, ou as dinâmicas litigiosas que a gente leva para um embate judicial, são dinâmicas ocultas que vêm das relações. Às vezes nossas relações, às vezes relações que a gente se identifica com emaranhamentos, com exclusões, mas nunca é algo só meu, pessoal. Nunca não. Nunca nem sempre, né? Às vezes começa comigo. De repente, às vezes eu trago alguma coisa, eu começo, né? Porque tudo começa em algum lugar. Então, nem tudo é transgeracional. Às vezes eu mesmo começo com uma dinâmica aqui que pode virar transgeracional se não for solucionada por mim, né? Mas, assim, olhar para isso com uma visão sistêmica, às vezes não precisa constelar para isso. A visão sistêmica, ela vai muito além da constelação, né? A constelação é ali um instrumento, a técnica, a ferramenta que você utiliza no momento para ampliar a visão, mas, né, como algo pontual, como algo terapêutico, que vai trazer ali as informações. Mas quando você lida com pessoas, com clientes e tudo, você pode e deve sempre estar utilizando essa visão sistêmica, né? Então, a quarta desordem da ajuda, a quarta ordem é que a empatia seja mais sistêmica e menos pessoal. E a quarta desordem da ajuda seria que se outras pessoas essenciais, que por assim dizer, têm nas mãos a chave para a solução, não fossem olhadas e honradas. De repente, eu não vou olhar para o excluído, eu não vou olhar para as dinâmicas ocultas, não, só vou olhar para o cliente e achar que ali está tudo, né?
Então, a elas pertencem, sobretudo, as pessoas que foram excluídas da família, por exemplo, porque os outros se envergonharam delas. Também aqui o grande perigo é que a simpatia sistêmica seja sentida como dura pelo cliente, principalmente por aqueles que fazem reivindicações infantis ao ajudante. Pelo contrário, aquele que procura uma solução de maneira adulta sente o procedimento sistêmico como uma libertação e uma fonte de força. A famosa frase: eu vim aqui para falar de mim, não da minha mãe. É. Aí tem que entrar uma baita psicoeducação para ele entender o quanto a mãe, ou meu irmão, ou meu pai, ou meu tio, ou alguém que a gente descobriu que é importante. Porque, assim, né? Quem é o elo principal? Eu sou a vítima. É claro, Como é eu. que você vai olhar para minha mãe com um olhar sistêmico, com empático para quem de quem eu estou Você vai incluir reclamando? ela nisso. É, eu Eu estou odeio reclamando ela. dela, você vai olhar para ela? É. Tem aquela frase também que diz que quando eu falo do outro, eu estou falando de mim, né? Sempre. Geralmente. Sempre, É. às vezes a gente fala sempre, nunca, não, mas é geralmente, né? Não existe sempre nem nunca, mas geralmente. Então vamos lá. Falas sistêmicas para a quarta desordem da ajuda. Eu vejo você, você também faz parte. Eu te dou um lugar no meu coração. Quando você está olhando para o excluído, né? Quando você identifica que existe uma exclusão. Sinto muito por tudo que você passou. Eu vejo e honro você e tudo que te trouxe a mim. Essa é a sua família, ou essa é a minha família. Eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom em honra a você. Você tem o seu lugar e agora eu sigo em direção ao futuro. Eu sou eu e você é você. Essa é uma fala de desidentificação, né? Eu honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. Eu faço parte desse sistema. Eu sigo adiante com a força que vem de todos vocês. Ok? Vamos para a quinta ordem da ajuda. As constelações familiares unem o que antes estava separado. Nesse sentido, está a serviço da reconciliação, sobretudo com os pais. Gente, isso aqui eu falo sempre, né? Vocês devem estar cansados de ouvir eu falar, né? Tem que tomar o pai e mãe. Isso é se reconciliar com o pai e a mãe. Isso aqui talvez seja o mais difícil para a maioria das pessoas, porque tiveram experiências difíceis com os pais, com a mãe, com os dois, né? E aí isso, para uma criança, é algo tão forte que, num primeiro momento, enquanto criança, a criança não olha para as disfunções dos pais, né? Ela olha para si e fala assim, não, eu sou culpado, sou doente, assume aquilo, fica com a dor. Quando ela cresce, aí ela, em algum momento, ela fala assim, não sou eu, e aí começa a culpar os pais. Então fica com a dor, o trauma, se culpa e também acaba culpando os pais, acaba criticando, então entra na vitimização, na acusação, tá aí, o triângulo dramático, claro, né, que a gente já conhece, né? Então nessa dinâmica, por isso quando a gente fala assim na constelação, tomar os pais, tomar a vida que vem dos pais, para muitos é muito difícil, e quem não consegue fazer isso, não toma vida. E aí vem os detratores da constelação e falam assim, porque eu tenho que fazer isso, porque fala dos pais, o pai foi ruim, porque a mãe foi péssima, não sei o quê. Então vai e fala alguma coisa em rede social. Fala bem ou fala mal de mãe ou de pai, você vai ver o que acontece. Vai ter os que vão te amar e vai ter os que vão te odiar. Os que vão te botar no mesmo nível do demônio e os que vão te botar no nível de Deus. Por quê? Porque não é porque você falou, é o que a pessoa tem de vivência em relação a isso. Eu já contei para vocês, né? Eu escrevi um texto lá, o sucesso, como é que é? A vida te trata como você trata a sua mãe. Foi um texto que foi para muitos sites e foi lá para o Segredo e colocaram lá. Nossa, teve gente que falou que eu era maravilhoso, lindo, formoso, e teve gente que falou que eu era um capeta horroroso, só falava bobagem. Isso por quê? Depende da relação que a pessoa tinha com a mãe dela. Não tinha nada a ver comigo isso. Né? Então, para você ver como é forte essa dinâmica da relação com os pais, né? A gente, quando coloca o que é o sistêmico,
Sistêmico é tomar a vida veio dos pais. Então, gente, pelo amor de Deus, tem que ser grato. Ah, mas meu pai depois me maltratou, minha mãe fez. Ok, estavam doentes, eles fizeram o mesmo. E agora? Eu estou desculpando os pais? Eu falo assim, gente, a gente não está desculpando, não está culpando, não está absolvendo, não está falando para perdoar. Ai, constelação fala que tem que perdoar todo mundo que fez mal, os abusadores. Gente, constelação não fala nada disso. Não fala nada disso. Em relação aos pais, a gente tem que honrar os pais. Ah, mas meu pai foi ruim. Como é que eu vou honrar meu pai se minha mãe foi isso, meu pai foi abusador? A pessoa não sabe nem o que significa a palavra. Honrar significa reconhecer quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa? É o pai e a mãe. Só isso. Tudo isso, né? Na verdade, é tudo isso. Porque através deles a vida veio. Se eles eram muito doentes, eles eram talvez um pouquinho saudáveis, pelo menos para permitir a vida, porque eles podiam ter falado não. E pronto. Né? Hoje em dia todo mundo fala não, porque a vida tem que tirar, aborto é ótimo, maravilhoso, né? Então, podiam ter feito isso também, a gente não estava aqui hoje. Fala, Valéria. Então, tem mais ou menos 4 anos, né, que eu estou, apesar de eu ter estudado um pouquinho antes a sistêmica familiar, mas tem uns 4 anos que eu entrei em tudo isto, né, da constelação familiar, da sistêmica, do Bert Hellinger. E como sempre, né, tudo que a gente está passando é o paciente, é o cliente que a gente atrai, né, sempre. Estou passando por isso, vem isso, estou passando por isso, vem isso. Eu tinha apenas começado a ler os livros do Bert Hellinger, né, e tem exatamente 4 anos que essa paciente está comigo. Me chega uma paciente que foi abusada, está com 32 anos, dos 2 anos até os 10 anos, praticamente todos os dias pelo pai. Aí, imagina, eu tinha começado a entrar nisso tudo, e aí eu pensei, agora que eu quero ver aqui. Agora que eu quero ver aqui tudo isso, se vai dar certo. Bom, eu posso dizer que hoje ela tomou o pai, mas foi um trabalho danado, porque, obviamente, ela tem transtornos, né, seríssimos mentais, e eu pensava, meu Deus, eu preciso muito acreditar em tudo isso que estou estudando agora, porque eu me identifico muito, mas como eu mesma falava, como pode uma mulher tomar os pais se dos 2 aos 10 anos foi abusada todos os dias, com a mãe segurando ela quando ela era bem pequenininha, ou seja, a mãe também entrando na coisa. Eu pensava, meu Deus, bom, são 4 anos, ainda ela está comigo, e de muito sofrimento, muita luta, mas estamos nisso. Essa, Valéria, é uma situação terrível, assim, essa criança Terrível, foi sobrevivente, essa mulher é uma sobrevivente. com certeza. Agora, essa é uma dinâmica que os detratores da constelação falam muito. Ah, porque o Bert Hellinger falou que tem que perdoar esse pai. Não tem que Não, perdoar tomar, coisa nenhuma. O Hellinger nunca falou isso. eu entendi Ele bem quando nunca eu falou que tem estudava. que perdoar. Mas, assim, aqueles que têm um conhecimento raso de duas frases Uhum, pinçadas propositalmente no uhum, livro, falam isso. Ah, porque a constelação diz que tem que perdoar os abusadores. Como é que pode? Então, isso é um mau entendimento ou é má fé. uhum. Muitas vezes é má fé, né? Porque tem pessoas e conselhos e etc. que têm má E fé, querem derrubar, né? querem Uhum. derrubar, então são maldosos mesmos, né? Fazem atitudes assim doentias também, né? Porque se você não concorda com algo, pelo menos faça um debate justo, ético, né? E não use de Uhum. armas baixas para falar alguma coisa. Mas é um tema realmente. Não, e vai entender, eu, graças a Deus, aprendi, estudei com vocês, e eu questionava o Rodrigo, questionei você, questionava, não questionava o Fernando Freitas, mas se tivesse na minha frente, questionava, porque eu queria entender, até que entendi. E eles criticaram e julgaram sem buscar entender nada, porque nem fundamentos colocaram, nem de literatura, nem de nada, né? E Colocaram eu vejo o quanto custou. quatro É, frases de 4 livros do Bert Hellinger numa nota técnica oficial de um conselho de psicologia, exatamente. falando, uma delas foi essa, porque a constelação protege e perdoa os abusadores. Outra é que a constelação assujeita as crianças. A outra é que a constelação é homofóbica. A outra é que a constelação ela é patriarcal e contra as mulheres. Então, essas 4 são o blá 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 repetitivo
que os antes constelação falam sempre, repetem com a boca cheia, sem saber que são os ignorantes falando isso, mas claro, falando bobagem em cima de bobagem, sempre esses 4 tópicos são os repetitivos. Você já sabe que vocês já E viram, o né? mal que faz. Eu outro dia estava num café com 2 colegas, uma muito amiga e a outra que não via faz tempo, psicanalista conservadora, e teve uma hora que ela perguntou para mim, e Valéria, essa história da constelação, o que estão falando, o que estão dizendo? Aí eu falei um pouco e depois falei, vai ler Bert Helling primeiro, para depois falar. Não fala sem saber, vai ler a obra dele. E o que mais você tem que falar? Mais nada, né? A gente vai sair brigando. A gente pode esclarecer, mas veja bem, quem está Eu questionando esclareci tudo que eu podia. psicanalista está sendo combatido igual a constelação. Nos cientistas e afins, eles falam que Não são psicanálise também é reconhecidos, não têm pseudociência, é órgão, reconhecida, exatamente. exatamente. E assim, a psicanálise tem mais de 100, 120 anos, né? A constelação tem 30. Mesmo assim, está no bolo junto, e os psicanalistas... Outro dia, a Vera Iaconelli fez uma postagem falando Eu mal vi, da constelação. eu vi. E eu, Eu eu fiquei respondi. Eu aí, a Vera respondi. Iaconelli, não. É, Você logo ela, respondeu? né? É, Respondi, tá lá no Instagram, respondi, eu falei, vou ver lá. esse posicionamento é inverídico. Você está falando mal de uma coisa que você está equivocada. Aí muita gente curtiu, aí uma veio falar assim, ai, a constelação vai Eu ser não li os julgada comentários. pelo CNJ, vai ser abolida como pseudociência já já. Eu falei, bom, eu acho que eu falei para Vera, respondi lá no comentário da Vera Conelli, que nem, claro, que nem se respondeu, dignou a responder, né, que os psicanalistas devem olhar para o seu próprio umbigo, porque eles também estão na linha de tiro. No mesmo barco. É. Então, não tem que ficar criticando o que não conhece. Vai cuidar de falar bem da sua e não falar mal da dos outros que não sabem o que está falando. Eu respondi lá, muita gente Eu curtiu. vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Não li os Mas, comentários depois. enfim, depois eu te passo o link se você quiser, porque, Quero enfim, sim. é assim que a gente vê, né? É a mesma coisa. Hoje o CNJ, hoje, estava em pauta falar sobre a constelação. Hoje. Hoje? Não deu tempo. Não deu tempo. Vai passar para o dia 14 de novembro, se não me engano. Então, os Ah, consteladores, o Sam Storch estava lá, no CNJ, porque eles iam debater, né, sobre as constelações, porque foi tantas críticas em cima que chegou no Ministério da Justiça. E ele colocou para o CNJ avaliar. Graças a... Que bom! Porque aí vai lá poder, né, se derem chance, o Sam Storch está lá, vários consteladores estão lá. Então, tem abaixo-assinado. Depois eu até passo uns grupos para vocês poderem eu se quero sim. registrar também, né? Mas, enfim, vamos lá, voltar para vamos para a quinta ordem da ajuda. Porque Doutor Roberto, fala, Denise. correndo o risco de ficar no infantil, né, eu não vejo realmente as pessoas, boa parte dos críticos, né, realmente como ignorantes. É uma camada muito pequena, porque quem ignora, ainda mais dentro da ciência, pergunta e tenta se informar. Sim, sim, Eu vejo realmente uma grande quantidade com má fé. a maioria. E eu acho que os ditos cientistas também não são cientistas. Eles se falam cientistas. O que é um cientista? Um cientista é uma pessoa aberta a olhar para o que é. Vai questionar, vai duvidar, vai propor, e não falar assim, isso não é e ponto, acabou, porque eu li lá e porque falaram. Então, todos esses pseudocientistas que estão por aí também se acham, né? Mas também não são. Também tem má fé muitas vezes. Quem é ignorante, você pode falar um leigo, né? O leigo ouviu falar, ah, nossa, aí a Conelli falou, então deve ser, porque ela é o top da psicanálise, então ela deve estar falando, deve ser verdade. Ah, o cientista X falou, então deve ser verdade. Um leigo até você justifica ter esse discurso. Agora, um profissional, um cientista, um conselho, é má fé mesmo. Fala, Ivani. Eu só queria acrescentar que tudo que é comprovado pela ciência surgiu de uma hipótese, Sim. surgiu de um pensamento, e será que isso pode acontecer? Então, quem é cientista, quem trabalha com ciência, sabe que a coisa começa desse jeito. Sim. E a ciência, como nós entendemos hoje, ela está presa à tecnologia. Então, ciência hoje é o que pode ser provado, e o que pode ser provado hoje está preso à tecnologia.
Antigamente achavam que pneumonia era causada pelo demônio, depois que descobriram que existe uma bactéria, não é mais o demônio, é a bactéria. Então, quem é cientista sabe que aceitar o novo é a melhor coisa que se pode fazer pela ciência, né? Ou Pessoal, eu queria questionar fazer de essa maneira colocação. ética. Sim, Questione de maneira ética, vai ler, vai se informar, vai debater. claro. Mas não fala assim, olha, eu li uma vez aqui em Santos, tem um psicólogo que cresceu nas redes sociais falando mal de um monte de coisa, inclusive de constelação. Aí um dia caiu no meu olhar um artigo desse, um post desse. Aí eu fui lá, o burro de ir lá responder. Por que burro? Porque perdi tempo e o cara nem me respondeu. Eu falei, olha, eu te convido, você está falando coisa errada, eu te convido a vir, você é daqui da região, vem aqui num workshop meu, vamos conversar, vou te mostrar o que é. Claro que a pessoa nem se dignou, mas os filhotes dele, nossa, vieram com tudo para cima de mim, né? Então eu digo assim, pô, eu vou perder tempo com esse tipo de coisa? Você vê, porque é um bando assim, algum que se sobressai. Vera Iaconelli é a deusa da psicanálise, então tudo que ela fala, amém. Em maiores e menores proporções, você pega um cientista, você pega um psicólogo de uma abordagem e tal, e é tudo assim, você tem que... E é difícil, né? Porque a gente está no barco dos atacados, e a gente tem que cuidar para não se postar como vítima, e também não como acusador. Porque senão a gente entra no triângulo dramático também. Então a gente oferece, olha, você quer saber? Então hoje eu falo assim, olha, isso aqui está equivocado. Se você quiser saber, eu posso falar, ou você vai em tal lugar e olha. E aí os outros que vão ficar respondendo, eu não estou nem aí, não vou perder meu tempo, não. Porque, né, a gente vê as bobagens que os outros falam, você ficar com vergonha alheia. Mas quem quer ouvir, se abre para ouvir. Só para fechar isso, para a gente terminar a quinta ordem, quando teve o Roberto, debate. eu acho que tem um sincronismo aí com a quinta ordem da ajuda, exatamente nessas posturas todas que a gente está comentando. Sim, Porque, primeiro, se culpar por não estar fazendo um bom trabalho, porque boa parte dos profissionais não está fazendo um bom trabalho, e aí foram expostos na constelação, porque trabalhar por muito tempo com resultados como a Valéria estava mostrando é uma coisa, né? Trabalhar por muito tempo sem resultado nenhum é realmente de se questionar, por isso que a psicanálise muitas vezes está sendo questionada, e é tomar o papel de pai e mãe. Aí depois culpa os pais e eu não tenho nada com isso. exatamente. E quando teve, ano passado, teve 2 debates no Senado Federal, Senado do Brasil, sobre as constelações. Então, não foram só constelações. Assisti às 9 horas, eu. Eu também. Às 9 horas. Eu também. No primeiro foram só os consteladores. O Fernando foi, foram vários da antiga falar sobre as constelações, foram homenageados e tal. Quando ia ter um segundo para fechar, os contra anticonstelação exigiram ser representados. E aí foram. E acabou virando um grande debate, né? Um grande debate. Só que eles foram muito mais preparados do que os consteladores, porque eles já estavam prontos ali com a sua vontade de destruir, então eles foram com muitas coisas assim, né, para destruir mesmo. E aí, as 4 coisas que eles falam: a favor, constelação a favor do abuso, é contra a mulher, é contra a criança, é contra os homossexuais. Basicamente essas 4, né? E aí os consteladores falam, não, porque o amor, nessa hora você vai falar disso, né? E eles lá, olha, porque está escrita essa frase, não sei o quê. E aí, uma dessas pseudocientistas que adora falar mal de constelação na rede social dela, né? Tem até um site lá só para falar mal das práticas integrativas e constelação, etc. Ela fala, é porque a constelação é contra a mulher e não sei o quê, falar mal da mulher. Aí depois, para rebater, né? Porque tinha a pessoa que fala, o outro que vem falar, entrou a Daniela Migliari, que é consteladora há muito tempo, acompanhou o Hellinger, é jornalista, é uma mulher de destaque. Não sei se vocês conhecem a Daniela Migliari, né? E ela falou, olha, você está falando isso, mas eu sou mulher, eu sou consteladora, e eu vejo o quanto a constelação me ajudou enquanto mulher e profissional, e quanto pode ajudar outras mulheres e ajuda. Então, eu estou aqui te esclarecendo, se você pode procurar em tal fonte, pode ser isso, pode ser aquilo. E falou, né? Poxa, então, se essa aqui fosse uma cientista, falar, nossa, eu não sabia disso, eu vou procurar.
que ela rebateu? Tréplica, porque a constelação é contra a mulher. É como se não tivesse nem ouvido alguma coisa, como se fosse um túnel do vento, que entrou por aqui, saiu por aqui, o esclarecimento que a Daniela Migliari colocou. Então, assim, essas pessoas, elas não estão abertas, elas não querem ouvir. Então, não adianta a gente ficar debatendo com essas pessoas, né? E o que mais me espantou nesse encontro, além dessas várias outras coisas, mas um que muito me espantou foi um representante do Instituto Mindfulness do Brasil, Associação Mindfulness, não sei, um dos organizadores do Mindfulness no Brasil, que é meditação, que dá curso de meditação, foi chamado e foi lá falar mal de constelação, que não é ciência, que todo mundo falando assim, constelação não é ciência. Gente, constelação não é ciência nesses moldes matemáticos, né? É uma ciência humana. Mas o cara do Mindfulness foi lá falar mal de constelação. Por quê? Porque faz mais ou menos 2 a 3 décadas, o mindfulness conseguiu ser colocado como científico. Por quê? Porque passou por cientistas que conseguiram comprovar o efeito no cérebro, tomografia de Postron, ressonância funcional, Richard Davidson, né, vários pesquisadores mostraram que o mindfulness muda áreas cerebrais, etc. Então, agora, mindfulness é ciência. Mas durante milênios, nos últimos milênios, fora os últimos 20 a 30 anos, mindfulness era esotérico, era não sei o quê. E hoje, os que estão lá se julgam no direito de falar. Então, você vê, o ser humano não muda, pode ser mindfulness, pode ser o que for. Até constelador também não é perfeito, não é nada, né? Basta você não ser aberto, que você vai lá e vai entrar no triângulo dramático, vai criticar, vai falar, vai não sei o quê, você é ruim, eu sou bom, a velha briga, né? E a gente tem que estar preparado para isso com argumentos, saber o que falar, saber como se posicionar, não entrar em triângulo dramático. Complicado isso, mas tentar não entrar. E vamos lá, para fechar, a quinta ordem da ajuda, que são 5, né? Então, a quinta ordem, as constelações familiares unem o que antes estava separado, no sentido da reconciliação e principalmente com os pais. Por isso que eu parei para falar, porque é o mais difícil de tudo, né? E o que impede essa reconciliação é a diferenciação entre os bons e maus membros da família, tal como fazem muitos ajudantes, sob a influência de sua própria consciência e sob a influência de uma opinião pública que está presa nesses limites dessa consciência. Por exemplo, quando um cliente se queixa de seus pais sobre as circunstâncias de sua vida ou sobre seu destino, e quando um ajudante se apropria da visão desse cliente, ele está mais a serviço do conflito e da separação do que da reconciliação. Por isso, só alguém que dá imediatamente um lugar em sua alma à pessoa de quem o cliente se queixa pode ajudar a serviço da reconciliação. Dessa maneira, o ajudante antecipa na sua própria alma o que o cliente ainda precisa realizar. Olha que interessante isso, né? Porque se a gente for olhar isso, a base do direito é essa, né? Quando a gente olha o que o direito faz ou não faz. Então, o direito clássico tradicional, ele é a favor do litígio. Os advogados, até hoje, e muitos alunos, né, advogados e amigos e clientes falam assim: nós fomos educados na nossa formação para litigar, que é uma palavra bonita para dizer quebrar o pau, brigar. Nós somos preparados e formados para brigar, não para reconciliar. O meu cliente é o certo, o meu cliente tem que ganhar, e o do outro é a mesma coisa. E aí os dois lá, sendo um é vítima e acusador, o outro é vítima e acusador, quem vai ser o salvador? O judiciário, o juiz. E aí o juiz está lá no triângulo dramático, tem que dar uma decisão, tem que dar a sentença, e geralmente a sentença vai desagradar os dois. Nunca vai ser exatamente o que um quer, mesmo que ele ganhe, e o que perdeu, então, aí vai ficar mais chateado. Então, ali, triângulo dramático. Então, o direito sistêmico, ele coloca assim, tem que dar um lugar para todos. O meu cliente vai lá e está colocando, porque numa ação de separação, eu sou a vítima, porque ele me traiu, porque ela me traiu, porque ele foi embora. Então, o que o advogado sistêmico não vai constelar, mas o que ele pode e deve fazer? Olhar para todas as ordens da ajuda, olhar para a circunstância, olhar para adulto, que é seu cliente como adulto, não como vítima,
E o cliente também vem procurar o advogado como vítima. Eu sou vítima e você tem que me ajudar, você tem que me salvar e acusar o outro, e etc, etc. Então, o advogado sistêmico, ele vai olhar para essa relação, para esse conflito, de maneira sistêmica. Vai ter uma empatia sistêmica, vai olhar para todas as circunstâncias, vai acolher o que está excluído, vai olhar de adulto para adulto, né? Vai dar o que tem para dar, o outro, que seu cliente vai exigir o que é para ser exigido, não além. Então, a Ordens da Ajuda é perfeita. Por isso que o direito sistêmico cresceu tanto, porque ele lida exatamente com os conflitos humanos. Né? Quando a psicologia não resolveu, quando as relações não resolveram, vai para onde? Vai para o judiciário, vai para o direito, para a briga. Dessa maneira, o ajudante antecipa na alma dele, ajudante, o que o cliente ainda precisa fazer. Aí o ajudante dá a possibilidade para o cliente de olhar para o conflito dessa maneira e assim poder mediar e poder reconciliar. Então, a quinta ordem da ajuda é, portanto, o amor a cada um como ele é, por mais que ele seja diferente de mim. Dessa forma, o ajudante abre-lhe seu coração, tornando-se parte dele. Aquilo que se reconciliou no seu coração também pode se reconciliar no sistema do cliente. Isso serve para o terapeuta também, né? Quando o terapeuta tem um conflito, tem uma dificuldade em relacionamento a alguma coisa, vem o cliente trazer o mesmo tipo de dinâmica. O terapeuta está lá, acabou de separar, uma separação difícil e dolorosa. Vem o cliente com a mesma questão. O que o terapeuta faz? É uma oportunidade dele poder olhar para isso de maneira sistêmica também, muitas vezes, né? Então, a quinta desordem da ajuda seria aqui o julgamento sobre os outros, que geralmente é uma condenação e uma indignação moral ligada a isso. Quem realmente ajuda não julga. Quem julga é julgador, acusador. Está dentro do triângulo dramático. Então, algumas falas sistêmicas para a quinta desordem da ajuda. Eu não te julgo. Dentro do que foi possível, você fez o seu melhor. Agora eu me permito seguir o meu caminho. Eu deixo com vocês o que é seu e levo o que é meu. Deve ter doído muito para você. Essa é a sua realidade. Eu olho para o que aconteceu sem julgamentos. Estou a serviço do amor e da paz. Eu estou a serviço da reconciliação. Tudo foi como tinha que ser. Você é a pessoa certa no lugar certo. Eu fico com 100% da minha responsabilidade pelas minhas ações. Deixo você com as suas. Eu assumo que deu certo, o que não deu certo na relação, e deixo você com a sua parte no que deu certo e no que não deu certo. Essas são algumas falas relacionadas à quinta ordem da ajuda. Então, é muito importante. Ordens da ajuda é um tema muito bacana, muito importante, fundamental para nós que lidamos, né, como terapeutas, professores, ajudantes, médicos, psicólogos, advogados, sistêmicos, enfim. É muito importante que a gente tenha sempre, né, como base da nossa atuação as ordens do amor, as ordens da ajuda, as ordens do sucesso. Esse é o nosso aprendizado, é o nosso caminho, né? E primeiro a gente faz isso para a gente, e quando a gente tem em nós, a gente pode oferecer também para os outros. Ok. Perguntas, dúvidas, colocações? Eu acho que hoje eu fui constelada umas 20 vezes. Que bom. Foi muito bom. Maravilha. É isso, né? Eu acho que assim, até a gente, né? Eu falo assim, eu estou facilitando minha nona turma do Consciência Sistêmica. Nona turma, né? Então, assim, eu já facilitei mais turma que o IBRAX. E cada turma que eu facilito, eu aprendo mais. Eu falo, nossa, isso aqui, sabe que eu estou vendo isso diferente do que eu já tinha visto? Já me entendi alguma outra coisa aqui possível? E eu sei que vai ser assim para sempre. Vou estar aprendendo sempre. Eu estudo todo dia, eu vejo vídeo todo dia, eu leio todo dia, e todo dia eu aprendo alguma coisa. E eu vejo quanto eu não sei, quanto eu preciso fazer, e que responsabilidade que esse negócio é, né? Então é muito bacana poder sempre olhar de novo esses tópicos super importantes. Então a base da sistêmica a gente tem que saber. A gente tem que saber.
Fala, Ademir. Eu queria Essa, contar, essa é uma aula, Deixa eu... essa, Ademir, levantou, depois você fala, Ademir. essa é uma aula que tem que assistir mais umas 3 vezes para conseguir ter dúvida, porque, por enquanto, qualquer pergunta ou argumentação fica muito no superficial, porque realmente é muito, né, aparentemente de fácil entendimento, mas extremamente profundo e complexo. Principalmente porque em todas elas fica muito claro, ou você põe isso funcionando em você, ou não tem como ajudar. É, por isso que Primeiro na gente, né? a Primeiro gente na gente, é sempre. primeiro na gente, porque senão a gente vai se embaralhar. Falar emaranhar, às vezes não é emaranhar, porque emaranhar é quando o negócio vai muito para frente, mas a gente se complica na relação com as pessoas, com os clientes, né? A gente vai ser mais um atrapalhador do que um facilitador. Tropeça na própria sombra. Exatamente. Eu estou começando e eu já estou vendo tanta diferença, porque a gente pega o esquema no ar, né? Fala, isso aqui não está me cheirando muito bem, não. E aí, Já tem cheiro de triângulo dramático. Deixa eu ver o que que eu faço aqui. eu queria só contribuir com a sua fala, Roberto. Eu terminei a minha faculdade em 83, né? A primeira faculdade, mas eu me lembro de um professor que ele contou uma história para a gente, né? E ficou muito marcada. Ele falou: eu expliquei uma vez, o aluno não entendeu. Eu expliquei a segunda vez, o aluno não entendeu. Eu expliquei pela terceira vez, o aluno não entendeu. Na quarta, eu entendi. Legal. E isso é uma coisa que eu tenho para mim, sabe? Quando eu não, quando eu estou explicando alguma coisa e a pessoa não entendeu, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo entender para passar, né? Então, assim, isso leva a gente sempre a ler mais, estudar mais, assistir vídeo, até que você consiga explicar de uma forma tão simples que todos possam entender, né? E eu acho muito interessante isso que você falou. Eu concordo com isso, até a PNL fala, né? A responsabilidade da comunicação é do emissor. Porém, isso quando o receptor está aberto e quer aprender. E se eu... Depende dos mecanismos de É, defesa do receptor. exato. Mas se o Então, receptor nem sempre é quer eu que não aprender, entendi. ele vai se abrir para aprender. Agora, também tem isso, né? Às vezes a pessoa não quer. E aí o emissor está fazendo um trabalho adequado, está dando aquilo que ele tem, senão, e o outro tem alguma defesa, tem alguma coisa. Ou não está interessado, enfim. Tem gente que não está interessado. Você pode estar dando o seu melhor. Ou ganho secundário de se manter igual é maior. Então, na verdade, sim, você tem sempre que buscar melhorar a sua comunicação. Isso é minha responsabilidade. Agora, às vezes eu estou lá, eu sei que eu estou fazendo algo que, claro, sempre poderá ser melhorado, mas eu sei que estou fazendo algo que é possível, né, de trazer alguma coisa, não tem resultado nenhum. Estou lá tratando meu cliente, vou, falo, faço, oriento, vejo, acolho, faço tudo sistemicamente, não tem nada. Então, mas será que sou só eu? Eu olho, primeiro se sou eu, mas nem sempre sou eu. Às vezes 50%, né? A lei dos não é? 50%. Exatamente. O outro está afim mesmo, porque tem gente que vai para terapia para dizer que faz terapia, mas não está na terapia. Então tem de tudo, né? Existe de tudo por aí. Vamos tirar nossa foto, já que todo mundo ligou a câmera. Vamos lá, colocando os coraçõezinhos. Né? Peraí. Mais um, deixa eu botar de novo aqui. Porque não ficou. Pronto. Deixa eu ver se ficou bom. Peraí. Estamos estudando bastante, né? Ontem com os alunos a gente ficou até quase 11 da noite, hoje já são quase 10. E Vamos... marque a gente na foto para a gente poder divulgar também, né? Ai, cara, será que eu tenho todo mundo no Instagram? É, a mim Eu... tem.
Todos que estão aqui estão no Instagram, isso aí, né? Eu que nunca apareço no Instagram, né? Ah, nunca, né, Valéria? Não, eu não posto nada. Posta Não, no nada. meu profissional eu sou mais discreta, agora no pessoal ando ver. Certo. Então, gente, valeu. Eu acho que, nossa, esse tema realmente é para rever, né? Anotei um Porque, monte de coisas diferentes. É. Só anotei as diferentes. Ou seja, a gente tem que fazer uma aula para as diferentes. tem. O Valéria, negócio não é que é diferente, é que você captou hoje o diferente. Se você ouvir de Exatamente, novo, coisas que eu não daqui tinha a próxima captado. vez você vai ver outras coisas diferentes, assim como eu. Eu, Quando eu leio uma é, coisa que eu mesmo escrevi, eu falo, caramba, né? Olha que eu entendi o que eu escrevi de outro jeito hoje. Então é eu me assim. propus a anotar só o que para mim hoje eu captava diferente. E anotei um monte. Ademir, temos que fazer um grupo para uma aula para tirar o diferente. Valéria, foi só 5 páginas frente e verso do diferente. Eu tá tudo no celular, preenchi um monte de notas aqui, nota, 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 nota. Bom, então quer dizer que valeu, fico feliz em ajudar, Valeu. como bom ajudante. Ajudou muito. Ajuda. Muito, Mas muito a gente Recebemos ajuda, o que precisávamos. e aí eu dei o que eu tinha para dar, e vocês tomaram o que é para tomar, e a gente trocou o que tinha para trocar, né? E foi a ordem da ajuda na veia hoje. Muito bom. Isso. Foi Boa profundo. noite, pessoal. Boa Muito noite. obrigada, Roberto. Boa Boa noite, a gente. todos. Ademir, Boa tá? noite. Tchau, tchau. Até Tchau. Amanhã. amanhã.